o presidente do Irã caiu, né? Pois é. Voando em 3 helicópteros, só caiu dele, Só né? caiu dele. E aí, o que houve ali? Ali, você vê que num espaço de tempo, morreu ele, morreu esse general da Força Quds que foi atacado lá em Damasco, morreu pessoal da área de inteligência. Ali foram processos de decapitação, né? Uma tentativa de decapitar as pessoas que podiam criar algum tipo de problema. Só que isso também não dissuadiu o Irã. Isso não resolveu o problema. Foi eleito agora o novo presidente do Irã, né? Foi eleito agora numa eleição lá, né? Só foi lá, votou um cara, eu acho que ele é médico, assim. Mas não adianta, o líder supremo é o Ali Khamenei. É ele que manda, acabou. Não faz diferença quem é o presidente, quem é o primeiro-ministro, quem é o deputado. Não faz diferença. Entendeu? Esse tipo de coisa, ela não resolve o problema. Por exemplo, quando os Estados Unidos atacou e matou o Soleimani, o general Soleimani, ali você teve um prejuízo grande, porque ele realmente era uma mente pensante. Ele era um cara assim, que tinha uma capacidade de criação acima da média. Certo? Mas isso não estanca o processo. E agora o que você tem? Você tem uma situação onde o Irã entende ser inevitável um conflito com Israel mais cedo ou mais tarde. Então não tem negociação. Você não tem hipótese de um dia ter paz ali. Porque a quantidade de arestas criadas não tem como ser contornadas. Então aquilo ali é um barril de pólvora. Mais cedo ou mais tarde ele vai explodir. Quem está por trás ali? Israel. Essa queda. Sim. A morte do presidente, dos generais. Sim. Israel, o Serviço de Inteligência de Israel nunca vai admitir isso, porque é política de Estado não admitir esse tipo de coisa. Mas quando você quer saber quem é o autor de alguma coisa, é só saber a quem ele beneficia. Algo aconteceu. Quem foi beneficiado? Fulano. Então a probabilidade de que ele seja o autor é grande. Se ele tiver capacidade de fazer. Ainda mais no momento de tensão desse, né? Exatamente. Se ele tiver capacidade de fazer e ele é o beneficiado, é a pessoa mais provável. Né? Agora, começa o conflito em Israel, né? Aí a ligação do Hezbollah com o Irã, né? É total. O Hezbollah faz as vezes do Irã, né? É uma milícia xiita. Então, que tem base no Líbano. Aí Israel vai e ataca lá para dar uma baixa, né, no líder do Hezbollah, não foi isso? Não. O líder do Hezbollah tá lá vivinho. Mas aquele ataque na embaixada, o alvo... Eram generais do Irã que estavam fazendo uma reunião no complexo, na embaixada em Damasco, na Síria. Entendeu? O líder do Hezbollah, ele até se pronunciou agora recentemente sobre essa possibilidade de ataque ao Hezbollah. Ele, inclusive, ameaçou, se Israel atacar o Hezbollah no Líbano, eles também vão atacar as bases que tem de Israel em Chipre. Eles dizem que, apesar da base não estar em nome de Israel, não ser oficialmente, elas trabalham para Israel. Eles prometeram também atacar os navios. Israel começou a explorar petróleo, offshore ali. Eles vão atacar todos. Agora, a pergunta que eu te faço, a colocação que eu te faço é: se a Rússia entregou mísseis para esse cara, o Hezbollah, e tiverem especialistas russos operando, como tem os da OTAN na Ucrânia, cara, destruir alguma coisa no mar é apertar um botão. Quando a Rússia interferiu na guerra da Síria, a Síria, o Bashar al-Assad ia cair. Tá? Os russos disparavam dos seus navios lá no Mar Cáspio para acertar alvos lá na Síria. Então, se o Hezbollah tiver recebido não só os foguetes, os mísseis, como especialistas russos para operar, porque ninguém consegue operar um equipamento sofisticado do dia para a noite. Né? O ucraniano não aprendeu a operar mísseis
sofisticados de longo alcance americano do dia para noite. Tem o americano é que está apertando o botão, o inglês, o francês, quem for. Isso é normal. Isso é normal e é óbvio. E os russos entregaram mísseis ao Hezbollah, mandaram o pessoal lá para apertar o botão, ele vai localizar o alvo, né? Vai triangular pelo sistema, vai apertar o botão. Imagina o prejuízo. Agora imagina uma outra hipótese. Só hipótese, né? Estamos aqui pensando em hipótese. Sim. Imagina um porta-aviões dos Estados Unidos no Mediterrâneo e o Hezbollah resolve acertar. Você não vai poder atacar a Rússia, você vai ter que atacar o Hezbollah. O que o Hezbollah tem a perder? Um míssil hipersônico andando a 1,5 metro, 2 metros da água ou em baixa altitude, não tem o que fazer. Então, as probabilidades de dar problema estão aumentando. Porque cada um deles está usando um terceiro. Então, por exemplo, a Rússia, se os Estados Unidos manda um míssil no seu território que acerte a Rússia, ela responde imediatamente com mísseis. Mas não é. É a Ucrânia que está mandando. Entende? Então, se a Ucrânia pode mandar um míssil americano no território russo, o raciocínio russo é o seguinte: por que o Hezbollah não pode mandar um míssil russo num território de qualquer um, francês, inglês, qualquer um? Sim. Por que eu não posso botar um míssil na mão da Síria, na mão do Irã, na mão do Hamas? Então, você vai acrescentando uma situação complexa. Esse encontrou depois. Fica porque como é que você vai acusar quem de quê? Você vai acusar quem de que o míssil era russo. Tudo bem, ele comprou de mim. Qualquer coisa, não importa muito isso. Entendeu? Então a situação ela começa a sair do controle. O único controle que você tem sobre essa situação é o seguinte: é não ensinar o cara a operar o míssil. Então, por exemplo, o russo vai e entrega um míssil aos Houthis do Iêmen, mas não ensina a operar. Quando você quiser acertar alguém, me chama que eu vou aí e opero. Porque se ele ensinar a operar, ele perde o controle. Isso. É por isso que também na Ucrânia, a OTAN não está ensinando os caras a operar os mísseis. São especialistas da OTAN que estão lá operando os mísseis que atingem a Rússia. Então, e aí o serviço de inteligência sabe disso, de ambos os lados. De ambos os lados sabe. De ambos os lados sabe. Aliás, isso foi motivo até do Medvedev falar, o Putin já falou disso também. Não tem como. Você não pega um cara e treina do dia para a noite. Um especialista desse, você leva anos para formar ele. Então, essa situação, Glauber, é completamente diferente dos conflitos anteriores. Esse conflito atual ele guarda especificidades muito distintas dos conflitos anteriores. Agora, professor, o que o Irã cai o helicóptero do presidente? Pô, é um ataque, né, forte contra o Irã. E ficou como? Ficou por isso mesmo, momentaneamente. Isso só mudaria se você pudesse provar. Você pôde provar? Não posso provar. Então o que você vai fazer? Né? E ao Irã, neste momento, não vale a pena escalar uma guerra com Israel, por enquanto. Veja bem. Até porque tem um Hezbollah ali para poder saturar. Desgastar. Veja bem, é o mesmo conceito. Por que a Ucrânia está sendo usada contra a Rússia, entre outros motivos? Para desgastar. E desgastando a Rússia para ela ficar enfraquecida. Seria o conceito. Os árabes estão fazendo a mesma coisa. Se eu posso botar o Hamas e o Hezbollah para te desgastar, por que eu vou entrar nesse circuito agora? Para que eu vou me colocar à frente desse processo? Matou o presidente, matou o chato, tal, deixa para lá, depois a gente vai ter a nossa vingança. Eu não sei se você conhece um ditado: vingança é um prato que se come frio. Sim, claro. Certo? Sim. Tudo tem seu tempo. É isso. Agora, Israel não pensa assim, né? Porque Israel, eu até citei errado ali, mas ele fez o ataque lá na embaixada, e aí Israel foi e Irã respondeu. Aí passou um mês,
Israel foi lá e novamente fez um ataque só de brincadeira. Isso, nenhum míssil dele explodiu no chão. Não eram nem mísseis de verdade, assim, mísseis de primeira. Sim. Foi só um negócio só pra gente, né? Já combinadinho, tudo certinho. Vamos deixar quieto isso aí. Eu respondi, você respondeu. Pronto. Acabou. É isso aí. Se Israel poderia ter respondido de várias formas incisivas, até com um ataque aéreo. Não, mandou 2, 3 artefatos lá, o Irã disse que eram drones, acabou. Mas depois ele derrubou o helicóptero do aí não é uma guerra. Aí não é um ataque. Sim. Aí o helicóptero caiu, né? Caiu em condições climáticas, mau tempo. Exatamente. É um jogo de paciência, Glauber. Não é um jogo para quem tem sangue quente. Agora, você é presidente, você vai num voo daquele, de helicóptero, numa condição daquela. Vai no Azerbaijão no helicóptero americano, de fabricação americana. Para inaugurar uma obra, não é estranho demais isso, cara. É um pouco descuido demais, né? É um descuido demais. Mas, vou voltar a te dizer, por isso que essa é a dificuldade, muitas vezes, de compreensão. As pessoas que estão jogando tem que ser fria. Tem que ser fria. Às vezes você tem que tomar um golpe e absorver o impacto. E não é hora de reagir. Entende? É frieza e pragmatismo. O que eu tenho, o que ele tem, como é que nós vamos resolver isso e tal. Não existe lugar para gente de sangue quente, decisões emocionais. Não existe, não tem como. Sabe? É muita coisa em jogo. Agora, se você olha ao longo do tempo, Glauber, a resultante não tem sido favorável a nós, ao Ocidente. Se você olhar o Ocidente em 2015, 2014, vamos botar 10 anos para trás. 2014, 2013, você não tinha esse eixo forte como é hoje, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Você não tinha. Você nem iria imaginar naquela época um ataque do Hamas contra Israel. Sim. Né? Então, se você olha 10 anos para cá e você olha o nível de desafio, você olha o nível de confronto, você vê que as coisas não estão indo num sentido favorável a nós. Complicado. Entendido. Mano, Walter, olha só. Eu não faço mais pergunta pela avançada hora. E agora é contigo, superchat, pra gente poder vencer a missão. Até porque, assim, não vamos além do necessário, né?